Sejam bem-vindos ao programa Caixa Preta. Eu sou Josiana Souza e hoje vamos abrir mais um compartimento profundo da mente humana. Vamos falar sobre o que você carrega sem perceber, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Prepare-se, porque aquilo que você não traz à consciência, você encontra na vida como destino. A mente humana funciona como uma caixa preta de avião mesmo. Ela registra absolutamente tudo, mesmo quando o piloto, a sua consciência, não está prestando atenção. Para entender por que a sua vida trava em determinados pontos, precisamos mergulhar na primeira camada desse registro, o inconsciente pessoal. Imagine que dentro de você existe uma gaveta de cima, um compartimento onde estão guardados todos os fragmentos da sua história que você não conseguiu processar, digerir ou integrar. Não se trata apenas do que você lembra, mas principalmente de tudo aquilo que você precisou esquecer para sobreviver. Esse depósito começa a ser preenchido muito antes da fala, ainda no ambiente uterino. A neurociência nos mostra que o sistema límbico, o centro das nossas emoções, amadurece antes do córtex pré-frontal, que é a nossa parte racional. Isso significa que você tem memórias de corpo, registros puramente sensoriais e emocionais de rejeição, sustos, abandonos, que não possuem palavras anexadas a eles. Do ponto de vista simpático, experiências de alto impacto emocional criam trilhas neurais tão profundas que se tornam rodovias automáticas. No dia a dia, essas trilhas rodam como se fosse assim no background da sua mente 24 horas por dia, consumindo uma energia vital absurda para manter recalcado aquilo que dói. Deixa eu esclarecer o que é recalque dentro da psicanálise, porque popularmente a gente fala, fulano é recalcado, para dizer que alguém é invejoso, é amargo, é ciumento, mas não é nada disso. O recalcado é tudo aquilo que você deletou da consciência, mas que continua operando lá na sua mente. Na psicanálise, é o conteúdo, tipo um desejo, uma memória, um trauma, um impulso que a sua mente escondeu. Aquilo era insuportável para sua mente, ou era imoral, né, não era moralmente aceito. E para te proteger da angústia, o seu ego empurra isso, esse pensamento, esse sentimento, lá para o porão, o inconsciente, e tranca a porta. O problema é que o recalcado não morre. Ele fica vivo, tentando sair o tempo todo. Como ele não pode entrar na nossa consciência de forma direta, ele se disfarça e volta como sintomas físicos, tipo dores, tiques, doenças psicossomáticas, né? Sonhos estranhos, atos falhos, que é aquela troca de palavras, a gente vai dizer uma coisa e diz outra, repetição comportamental autodestrutiva. Em resumo, é o que não suportamos saber, mas que o nosso corpo insiste em nos contar em forma de atitudes. O inconsciente pessoal é, na verdade, um software de sobrevivência que continua rodando uma atualização de anos atrás. Quando olhamos para as nossas reações desproporcionais, estamos diante da prova viva desse sistema, dessa engrenagem. Sabe aquele momento em que uma crítica pequena no trabalho ou um comentário do parceiro dispara em você uma raiva incontrolável ou uma vontade de sumir? Ali, a sua caixa preta foi aberta. O evento presente é apenas o gatilho. A pólvora é o inconsciente. É aquilo que está lá atrás. É o teu inconsciente pessoal. A neurociência explica isso através do sequestro da amígdala. O seu cérebro lê o tom de voz atual e instantaneamente recupera a rede neural de uma ferida de infância. Você não está gritando com o seu chefe, você está reagindo ao pai autoritário ou à mãe ausente. A dor que você sente agora é invariavelmente o eco de um silêncio do passado. É uma ferida que não cicatrizou e que, por estar escondida na sombra, ganha um poder de ditar o seu comportamento.
Na análise bioenergética, essa gaveta de cima, como eu falei, não está apenas na sua mente, ela está esculpida na sua postura, no seu corpo. O trauma individual cria o que chamamos de couraça muscular. Se na sua história pessoal você precisou se encolher para não ser agredido, seu peito hoje pode ser fechado, sua respiração encurtada. O inconsciente pessoal é somatizado. E- Ele é o ombro tenso, é o maxilar travado, a gastrite que ataca sem motivo aparente. O corpo é o palco onde o inconsciente pessoal encena os dramas que a boca não teve coragem de contar. Por isso, a prática da autoconsciência exige um rastreio implacável. O que o meu corpo sente quando eu sou confrontado? Onde mora o meu medo físico? Ali está a entrada para o seu arquivo pessoal. Para tornar esse conhecimento aplicável, nós precisamos entender o conceito de complexos. Eu trouxe isso no último programa. Para quem está assistindo na TV, ele está na playlist Caixa Preta lá do meu canal do YouTube. E para quem está no YouTube, assista logo depois que terminar esse daqui, assista, olhe lá na playlist que está disponível para vocês. Ele está muito interessante, muito rico. Jung define o inconsciente pessoal como um aglomerado de ideias e sentimentos, uma carga emocional intensa, né, que são os complexos. Eles agem como personalidades autônomas dentro de nós. Quando o complexo é ativado, você perde o controle. É como se outra pessoa assumisse o volante do seu carro. A prática da cura começa exatamente no momento em que você deixa de ser a vítima das suas reações e passa a ser o observador delas. Em vez de se perguntar por que isso acontece comigo, pergunte-se qual parte da minha história está tentando falar através dessa dor. Trazer o inconsciente pessoal para a luz não é um exercício assim nostálgico, é um ato de libertação biológica. Quando você identifica a origem do seu medo, da sua escassez, você começa a desconstruir as sinapses do trauma. Você passa a ter a chance de responder ao mundo ao invés de apenas reagir a ele. O segredo para esvaziar essa gaveta e transformá-la em sabedoria é a integração. É olhar para a sua criança ferida, para os seus lutos não vividos e para as suas falhas, dando a cada um desses elementos um lugar de honra na sua história, mas retirando deles o cargo de diretor da sua vida. O seu destino não é uma linha traçada pelas estrelas, é uma repetição de padrões que você ainda não teve coragem de nomear. Enquanto o seu inconsciente pessoal for um território inexplorado, você continuará chamando as suas repetições de azar, de karma. A verdadeira autonomia nasce quando você decide abrir a sua caixa preta. O que finalmente pode ser deixado para trás? Para compreendermos a profundidade da psique humana, precisamos cavar abaixo da camada das experiências individuais e atingir, vamos dizer, o lençol freático que conecta todos os seres, que é o inconsciente coletivo. Carl Jung revolucionou a psicologia ao postular que não nascemos como uma tábua rasa, uma folha em branco, à espera das primeiras impressões do mundo. Pelo contrário, nós nascemos com o manual de instruções da humanidade embutido no nosso sistema biológico e psíquico. Se o inconsciente pessoal vamos dizer que é a sua biblioteca particular, o inconsciente coletivo é a herança genética e simbólica de toda a espécie humana. Uma estrutura herdada que predetermina como percebemos a realidade. Imagine que todos os seres humanos são ilhas em um oceano. Na superfície parecemos isolados, cada um com sua vegetação, com a sua história própria. Mas se mergulharmos profundamente, descobriremos o quê? Que todas as ilhas repousam sobre o mesmo leito oceânico e o mesmo solo rochoso que sustenta a existência de uma sustenta a existência de todas as outras. Esse solo é o inconsciente coletivo. É por isso que, independente de onde você nasceu, da cultura que você foi criado,
Você reconhece o poder do fogo, o medo do abismo, a sacralidade da figura materna. Nós não aprendemos esses medos e fascínios do zero. Nós os ativamos. O coração desse sistema chama-se arquétipos. Eles não são memórias herdadas, mas são formas sem conteúdos, vamos dizer assim, moldes psíquicos universais que organizam a nossa experiência. Pense nos arquétipos como o sistema de cristalização de um mineral. A forma do cristal já está pré-determinada pela estrutura molecular dele, mesmo antes do cristal se formar. O arquétipo da mãe, por exemplo, não se refere apenas à sua mãe biológica, mas à imagem primordial da grande mãe. Aquela que nutre, devora, que dá vida e que retém. Também aprofundei esse assunto lá no último podcast. Corre lá que ele está maravilhoso. Quando você busca proteção excessiva ou se sente sufocado por um cuidado que imobiliza, você não está lidando apenas com uma pessoa, mas com a energia de um arquétipo que foi ativado em sua vida. Tá complexo isso? Se tiver, eu faço um outro podcast para explicar isso, tá? Essa conexão profunda explica por que os mitos e contos de fadas, por exemplo, de civilizações que nunca se cruzaram, possuem estruturas idênticas. O arquétipo do herói, aquele que precisa descer ao submundo, enfrentar o dragão e retornar com um elixir, é a jornada de cada paciente que entra no meu consultório para enfrentar os seus traumas. Quando uma pessoa entende que sua luta não é um erro individual, mas uma manifestação da jornada do herói, a jornada do herói é algo também muito interessante, é de Joseph Campbell. Maravilhoso. Todos os filmes, todas as séries, tudo se baseia nessa jornada. É tudo que o cinema faz, as novelas, é tudo baseado nessa jornada do herói. Eu sugiro que você procure saber mais sobre isso, porque é um assunto super interessante. Mas voltando aqui, quando a gente percebe isso, essa jornada, a pessoa deixa de se sentir vítima isolada e passa a se ver como parte de um rito de passagem universal. Eu trago isso de forma muito clara também, muito alusiva no meu livro, Caixa Preta. Tem até um QR Code lá para vocês adquirirem o livro O Herói de Mil Faces, que é o que conta sobre a jornada do herói. Eu sugiro que vocês conheçam, bem interessante. Você faz parte de algo muito maior do que a sua própria história biológica. Você está vivendo temas que foram encenados por bilhões de seres humanos antes de você. A neurociência moderna começa a localizar o inconsciente coletivo nas estruturas mais primitivas do nosso cérebro, como o tronco encefálico, o sistema límbico. Essas áreas abrigam os instintos de sobrevivência e os padrões de resposta ao medo que garantiriam que os nossos ancestrais sobrevivessem lá na savana. O medo do escuro, a busca por um líder, né, o arquétipo do sábio, do rei, a agressividade em territórios, programas biológicos que rodam no nosso disco rígido coletivo. É uma memória filogenética, né? Quando você sente um pavor irracional diante do desconhecido, é o seu inconsciente coletivo gritando, é um alerta que foi útil há 10 mil anos atrás. O problema é que, no mundo moderno, esses programas instintivos, muitas vezes, entram em conflito com a nossa civilidade, gerando as neuroses. Na prática clínica, entender o inconsciente coletivo é o que diferencia o sobrevivente do indivíduo pleno. Muitos dos nossos comportamentos inexplicáveis, vamos dizer assim, são, na verdade, possessões arquetípicas. Uma pessoa pode ser possuída pelo arquétipo. Por exemplo, o eterno jovem, o eterno filho, recusando-se a crescer, a assumir responsabilidades, não por falta de caráter, mas porque está preso em uma forma psíquica coletiva que impede o amadurecimento dessa pessoa. Identificar
qual arquétipo está regendo a sua vida no momento atual é a chave para a desidentificação. Se você não conhece o mito que está vivendo, o mito viverá você. No curso Alquimia Feminina, eu trago muitos mitos, contos, e eu vou explicando cada um deles. Falo também sobre os arquétipos que regem a vida de uma mulher em cada fase. Conheçam, é um curso transformador, é realmente muito enriquecedor e vai fazer muita diferença na sua vida. A conexão entre o coletivo e a sua vida prática também se manifesta nos símbolos. O símbolo é a linguagem do inconsciente. Quando você sonha com uma serpente, um mar revolto, é uma montanha, o inconsciente coletivo está tentando comunicar uma verdade arquetípica que a palavra racional não alcança. A serpente pode ser a cura, o veneno, a renovação, a queda. Na análise bioenergética, esses símbolos também se refletem de forma como nos movemos e ocupamos o espaço. Existe uma postura de guerreiro, uma postura de órfão que é reconhecível em qualquer lugar do mundo. São as formas arquetípicas moldando o corpo físico. O perigo de ignorar o inconsciente coletivo é tornar-se um fantoche das massas. Quando o indivíduo perde a conexão com a sua jornada individual, com a sua individuação, eles são facilmente tragados por sombras coletivas, como o fanatismo, o preconceito, né? Isso são manifestações arquetípicas não integradas na sociedade. Por outro lado, o acesso consciente a essa biblioteca mental nos dá a força que a gente precisa para viver, uma força descomunal. É onde reside a intuição, a criatividade, a nossa arte, a capacidade de empatia. Ao reconhecer que a dor do outro, em essência, é a mesma dor arquetípica minha, acaba o isolamento. Portanto, o convite do Caixa Preta nesse nível é para que você pare de olhar apenas para o seu umbigo e comece a olhar para as estrelas, para as raízes. A sua história pessoal é apenas uma variação de um tema universal. Compreender isso traz um alívio existencial profundo. Você não é um erro da natureza. Você é a natureza em plena expressão. A cura não é apenas consertar o que foi quebrado na infância, mas alinhar a sua vida individual com o fluxo da vida coletiva, transformando o seu drama pessoal em uma epopeia humana com sentido e propósito. Para compreender como essa força invisível molda o seu destino, a gente precisa olhar para onde o inconsciente pessoal e o coletivo materializam no seu sistema familiar e na sua biologia. Existe uma alma do sistema, um inconsciente coletivo familiar que funciona sob uma lei implacável do pertencimento. Nessa camada, ninguém pode ser esquecido. Se um antepassado foi excluído, julgado, apagado da história da família, o sistema cria uma compensação inconsciente. É aqui que a sua história pessoal se entrelaça com o destino dos que vieram antes de você. O que não foi resolvido pelos seus avós, o seu inconsciente pessoal tentará resolver através de um sintoma, de um fracasso, de uma doença. Você acredita que está fazendo uma escolha individual, mas pode estar apenas sendo fiel a um padrão de repetição para garantir que um excluído seja finalmente visto através de você. Essa dinâmica sistêmica não flutua no ar. Ela se ancora na sua estrutura física. Na bioenergética, entendemos que o corpo é o diário visível da alma. Cada trauma do seu inconsciente pessoal, aquela bronca injusta, o sentimento de abandono, a repressão da sexualidade, gera o quê? Contração muscular para conter a dor. Com o tempo, essa contração se torna crônica, formando o que chamamos de couraça. O trauma do seu
passado pessoal trava o seu diafragma, encurta a sua respiração e limita a sua capacidade de sentir prazer e alegria na vida. Mas há algo ainda mais profundo. O peso do inconsciente coletivo familiar curva os seus ombros ou enrijece a sua coluna. A postura corporal é a maior reveladora da verdade por trás da sua caixa preta. Quando você observa uma pessoa com os ombros excessivamente carregados, como se estivesse sustentando o mundo, raramente ela está carregando apenas os problemas pessoais. Ela está, na verdade, em uma postura de lealdade cega, carregando o peso de toda uma linhagem que não pôde descansar. É o corpo tentando dar conta de uma carga que não lhe pertence. Por outro lado, um peito excessivamente estufado e rígido pode esconder um inconsciente pessoal que precisou se tornar fortão para não ser esmagado por uma infância vulnerável. O corpo não mente, porque é o próprio inconsciente em forma de carne. Trabalhar a cura através dessa lente significa entender que a liberação da mente passa obrigatoriamente pela liberação do corpo e pelo reconhecimento das leis sistêmicas. Não basta entender intelectualmente que você repete o padrão da sua mãe. É preciso sentir no corpo o momento em que essa energia de repetição trava os seus pés e te impede de caminhar para um algo novo, sabe? Quando eu faço constelação, vem às vezes umas pessoas com um nível de consciência, vamos dizer, de controle muito alto, racionais demais. Ah, eu quero fazer isso aí para resolver não sei o quê. Se você não sentir, você não resolve. A constelação só funciona se ela passar pelo sentir, pelas emoções. Aí ela desbloqueia. Caso contrário, se você só entender, entendi, não resolveu nada. Quando você se coloca no seu lugar sistêmico, sendo apenas o filho diante dos pais e não o pai dos seus pais, a musculatura das costas relaxa. A energia vital que estava sequestrada para manter a lealdade ao passado volta a ficar disponível para os seus projetos de vida. A sua postura revela se você está olhando para o futuro ou se você continua de costas para a vida, encarando os mortos da sua linhagem. Isso é muito interessante, é muito profundo. Curar-se é, portanto, o ato de devolver o peso a quem de direito pertence. E o seu corpo, com isso, aprende uma nova forma de estar no mundo. Mais leve, mais presente e verdadeiramente vivendo a sua vida, né? Sendo você mesmo. Para que todo esse conhecimento não se torne apenas uma teoria guardada na sua estante mental, nós precisamos transformá-lo em uma chave mestra. Abrir a caixa preta exige ferramentas de precisão. E a primeira delas é a autoobservação. O inconsciente não fala português, não fala inglês, não fala italiano. Ele fala a linguagem das frestas. Ele se manifesta nos sonhos, onde a censura da razão dorme, nos lapsos de memória, os famosos atos falhos. Comece a anotar os seus sonhos, aquilo que não parece ter sentido. Se você esqueceu o nome de uma pessoa específica ou de um sonho bizarro, de repente, não descarte. Aí tem uma mensagem para você. Pergunte-se, se esse esquecimento fosse uma mensagem, o que ele estaria tentando proteger? Essas falhas na sua rotina são os momentos em que o seu inconsciente pessoal está tentando vazar para a superfície. É o seu sistema dizendo que há algo ali que precisa de luz. Luz dentro da psicologia é dar vazão, é ser visto, dar significado. Por exemplo, a sombra, a luz e a sombra não é como na religião. Luz é divino, sombra é... Não é isso. Tudo que é nossa sombra é porque ainda não foi visto, é porque não foi iluminado ainda, porque não foi trazida à consciência. A segunda ferramenta é o rastreio corporal, o termômetro da sua herança invisível. Como psicanalista,
e analista bioenergética, eu te desafio a um exercício prático. Feche os olhos por um momento e pense em uma situação difícil da sua dinâmica familiar. Agora escaneie o seu corpo. Onde a tensão se instalou? Foi um nó na garganta? Uma pressão no peito? Uma queimação no estômago? O corpo é um arquivo vivo do inconsciente. Onde há tensão crônica, há uma história interrompida. Se o seu estômago contrai quando você pensa na escassez dos seus antepassados, ali está o registro do inconsciente coletivo familiar. Nomear essa sensação física é o primeiro passo para dessomatizar o trauma. O corpo só relaxa quando sente que a mensagem foi finalmente entregue e compreendida pela consciência. Isso nos leva à ferramenta da ressignificação pelo nome. O que permanece oculto age como um ditador, mas o que é nomeado torna-se apenas um dado da realidade. Quando você identifica um padrão, como por exemplo o hábito de se sabotar quando está prestes a ter sucesso. Nossa, quantas pessoas eu atendo? Eu estava para e aí aconteceu tal coisa. Nossa, eu ia, aconteceu tal coisa. O que isso quer dizer? Né? Preste atenção. Comece a olhar e dizer em voz alta: eu reconheço que este medo não é meu. É a lealdade à falência do meu avô, por exemplo. Você retira o poder do sintoma. Nomear o padrão é como acender a luz em um quarto escuro. O monstro que parecia gigante revela-se apenas uma pilha de roupa velha. A consciência é a luz que desintegra a força do complexo. Para o seu dia a dia, o passo a passo para quebrar uma repetição é simples, mas exige coragem. Primeiro, identifique o ciclo. Qual é o erro que você comete pela 10ª vez? Segundo, localize a raiz. Isso é um trauma seu, pessoal, ou é uma repetição do sistema coletivo, do seu sistema familiar? Terceiro, sinta no corpo onde essa decisão errada, vamos dizer assim, vibra em você. E por fim, faça a devolução simbólica. Visualize-se devolvendo o peso, a culpa, o medo lá para a origem. Agradecendo pelo aprendizado, mas reivindicando o seu direito de fazer diferente. A liberação não é a ausência de um passado, é a capacidade de olhar para ele sem ser controlado por ele. O conhecimento só vira transformação quando desce da cabeça e encontra o coração e as mãos. É hora de parar de ser passageiro da sua história e assumir o comando da sua própria vida. Chegamos ao fim desse mergulho nas profundezas da mente. Hoje nós não apenas falamos sobre o que está oculto, mas nós também iluminamos os mecanismos que transformam o passado em destino. Lembre-se, o inconsciente só é um perigo quando permanece no escuro. Uma vez revelado, ele se torna o seu maior aliado, a fonte da sua verdadeira potência. Esse foi mais um Caixa Preta. Leve essas ferramentas com você, observe o seu corpo e honre a sua história. Mas nunca se esqueça de que a caneta para escrever os próximos capítulos está agora nas suas mãos. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos desvendando o que você carrega. Obrigada.